Olá a todos. Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje falaremos dos pontos fundamentais da salvação. Nunca tivemos na história tantas igrejas quanto temos hoje. E isto falo de evangélicas e católicas. O nosso povo, de acordo com a quantidade de igreja que temos, era para ser o povo mais conhecedor dos pontos fundamentais da salvação. No entanto, se perguntarmos para qualquer um dos membros de qualquer denominação se ele está salvo, responderá que sim. Claro que estou. Mas se perguntarmos como isto aconteceu, quais os pontos fundamentais que lhe dá a plena certeza de sua salvação? A única resposta que teremos desta pergunta é que Jesus morreu pelos nossos pecados. Falar que Jesus morreu pelos nossos pecados não prova que estamos salvos, e muito menos que conhecemos toda a verdade relacionada à salvação. Pois a própria palavra nos diz que quando conhecemos a verdade, ela mesma nos coloca em liberdade. E neste caso, a liberdade do pecado, que é a única certeza que nos garante que estamos salvos, a libertação de nossos pecados. Mas, para isto, vamos ler Romanos 6, versículo 22 ao 23, que diz: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos da justiça, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O livro de Romanos é o livro que mais fala da libertação do pecado e de como o pecado foi destruído por Cristo naquela cruz. Uma pregação que não declara a vitória de Cristo verdadeiramente sobre o pecado não pode gerar salvação. Sem o conhecimento de que os nossos pecados foram destruídos na cruz juntamente com Cristo, é impossível chegarmos ao entendimento da justificação, da purificação e da santificação, pois aqui estão os pontos fundamentais para a nossa salvação. Pois é justamente isto que as Escrituras estão nos transmitindo a todo momento. Então, vamos ler mais um texto em Tito 2, versículo 14, que declara mais uma vez a vitória de Cristo sobre o pecado. Vamos ler o texto que diz: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Este é o objetivo de Deus, através do sacrifício de seu Filho naquela cruz. Formar um povo verdadeiramente livre do pecado. Temos que ter muito cuidado ao afirmar que estamos salvos e, ao mesmo tempo, ainda estamos em pecado. Precisamos lembrar do que diz a palavra em 2 Coríntios 6, versículo 14 e versículo 15, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual,
com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Aqui podemos citar vários pontos como este, mostrando o significado de que o pecado não pode fazer parte da vida de alguém que diz ter a vida de Cristo. Qualquer pessoa que diz que Cristo é sua vida precisa, no mínimo, entender como aconteceu a sua justificação, sua purificação, que são os pontos que lhe levam ao arrependimento de seus pecados. Pois a própria palavra nos diz o que significa alguém estar em Cristo. Para isto, vamos ler 2 Coríntios 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém diz que está em Cristo e as coisas não se fizeram novas, as quais são mudança de caráter, uma transformação de personalidade, pois é justamente aqui que o pecado e tudo que lhe pertence tornam-se coisas velhas e não podem fazer parte desta nova etapa de nossa vivência. E é muito simples, porque não andamos atrás de cumprir as ordenanças da lei, mas sim crendo naquele que cumpriu toda a lei, pois é nele que somos justificados gratuitamente pela fé. Para entendermos com mais clareza, vamos ler Gálatas 3, versículo 10 ao versículo 13, que diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverás. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tentarmos cumprir a lei até parece uma atitude nobre e louvável da parte de qualquer pessoa que assim o faz. Mas pelas Escrituras, isto é, andar na contramão da via. Para compreendermos isto com mais clareza, vamos ver o exemplo que Paulo nos dá de si mesmo em relação à lei. Para isto, vamos ler Romanos 7, versículo 11 ao versículo 14, que diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente
maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, carnal, vendido ao pecado. E é por este motivo que, enquanto sermos pecadores, não podemos receber o benefício de Cristo do cumprimento da lei. Cristo morreu naquela cruz para nos tornar espirituais, porque a lei é espiritual e para andarmos de acordo com ela, precisamos compreender, crer, confiar, confessar que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar de toda a maldição e nos conceder verdadeiramente a libertação do pecado. A vida de Cristo em nós é o verdadeiro avivamento espiritual, que é o que todos nós que dizemos que verdadeiramente somos cristãos precisamos. Porque sem ela, não importa de que denominação você é, seja evangélica ou católica ou de qualquer outra religião, você não faz parte do povo eleito por Deus para o dia da salvação. Então, lembre do que Paulo disse: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que o Deus da paz, da misericórdia, de toda bondade, esclareça esse estudo em sua mente, em seu coração, de acordo com sua vontade, pois é um Deus de amor, de justiça e de paz. Em nome do seu amado Filho, te agradeço, ó Senhor, por essa oportunidade de compartilhar a maravilha da tua palavra com todos estes amigos. Obrigado, em nome de teu amado Filho, Pai. Amém.